Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise visual. Hoje a gente vai mergulhar direto numa investigação profunda sobre um fenômeno médico que é super comum, mas que pode ser absolutamente aterrorizante: a queda súbita e completa de energia no cérebro humano. Pense no cérebro operando como o computador central mais avançado que existe. O que acontece quando o sistema inteiro entra em colapso e desliga em uma fração de segundo sem dar nenhum aviso prévio? Pois é exatamente esse mistério médico que a gente vai desvendar agora. Para entender de verdade esse apagão, a melhor forma é fazer uma comparação com o circuito elétrico de uma casa. Quando rola uma queda muito forte e repentina na voltagem elétrica, os disjuntores desarmam para evitar que a casa pegue fogo, certo? O nosso cérebro faz algo super parecido. Quando acontece o que a medicina chama de hipoperfusão cerebral, que é basicamente uma queda brusca no fluxo de sangue, o cérebro entra em modo de segurança. Ele literalmente aperta o botão de desligar para forçar o corpo a cair no chão. E por que cair? Porque na horizontal, a gravidade dá aquela ajudinha para o sangue voltar a fluir para a cabeça. É um mecanismo de autoproteção fascinante. E é aqui que entra a definição clínica, o nome oficial do nosso tema de hoje, a síncope. E prestem muita atenção nesse detalhe fundamental. A síncope não é uma doença por si só. Trata-se de uma perda temporária de consciência e da postura, seguida de uma recuperação que acontece espontaneamente. Ela é sempre um sintoma. É tipo aquela luz vermelha piscando no painel do carro avisando que tem algo errado no motor. Entendem? Um alarme para um problema subjacente. Só para a gente ter uma noção da escala gigantesca desse mistério, vamos olhar para os números. A síncope é a grande responsável por levar até 3,5% de todos os pacientes para as portas das salas de emergência. À primeira vista, 3,5% pode não parecer tanto, mas quando a gente fala do volume total de hospitais, é um número astronômico. É um evento tão rotineiro, mas tão complexo de investigar, que os custos no sistema de saúde batem fácil a marca dos 2 bilhões de dólares anuais lá nos Estados Unidos. É uma verdadeira caçada diagnóstica. E o nosso roteiro de hoje é bem direto. Tópico 1. O que é a síncope? Tópico 2. As 3 causas principais. Tópico 3. Falsos alarmes e imitadores. Tópico 4. A investigação diagnóstica. E fechando, tópico 5. Sinais de alerta e prevenção. Ponto número 1. O que é, na prática, a síncope? Pensem no fluxo de sangue como o combustível do nosso pensamento. O cérebro é extremamente exigente. Ele precisa de um fornecimento constante e ininterrupto de oxigênio e glicose. Faltou por uns poucos segundos, o sistema desliga na hora. E essa constância depende basicamente de quanto sangue o coração bombeia, da resistência dos vasos e do volume de sangue circulante. É muito parecido com a pressão da água nos encanamentos de um prédio. Se a pressão despenca lá na bomba central, a água simplesmente não tem força para chegar na cobertura. O cérebro é a nossa cobertura. Vamos para o ponto número 2, as 3 grandes causas por trás da síncope. O mundo médico divide os suspeitos desse apagão em 3 grandes categorias. Na primeira coluna, a gente tem a síncope reflexa ou neuromediada, que é super comum e, na imensa maioria das vezes, inofensiva. Na segunda, aparece a hipotensão ortostática, que é quando a pressão despenca ao mudarmos de posição muito rápido. E na terceira, o grande vilão, a síncope cardíaca, engatilhada por defeitos estruturais ou curtos-circuitos elétricos no próprio coração. A missão quase impossível no pronto-socorro é separar rapidamente quem teve só um reflexo inofensivo de quem está correndo risco de vida por um problema cardíaco. E olha que dado impressionante no gráfico. A famosa síncope vasovagal, que faz parte daquelas causas reflexas, domina quase 50% de todos os casos. Esse é aquele desmaio clássico. A pessoa passa por um estresse extremo, sente uma dor muito forte, vê sangue, ou até fica horas em pé no meio do calor. E aí o sangue acumula nas pernas. O que acontece? Os vasos dilatam, o coração diminui o ritmo em vez de acelerar, e pronto, tiram o tapete da perfusão cerebral. E é exatamente por causa disso que a triagem hospitalar precisa ser implacável. Porque enquanto a síncope vasovagal é só um susto, as equipes médicas estão caçando mesmo a síncope cardíaca. Problemas como arritmias letais ou válvulas cardíacas entupidas podem estar mascarados de um simples desmaio. O alerta é máximo porque a taxa de mortalidade nesses casos de origem cardíaca assusta demais. Vai de 18% a incríveis 33%. Não tem margem para erro. Chegando no nosso terceiro ponto, os falsos alarmes e os grandes imitadores. A gente precisa entender que algumas crises imitam o desmaio com perfeição, sendo as convulsões as maiores sócias de todas. Mas como diferenciar? É uma verdadeira arte investigativa.
Um apagão de síncope verdadeira dura pouquíssimo tempo, a pessoa fica bem pálida e, detalhe de ouro, acorda super rápido e já sabendo onde está. A convulsão é outra história. A perda de consciência costuma passar de 60 segundos, o corpo geralmente treme com aqueles movimentos tônico-clônicos fortes e o despertar é marcado por uma confusão mental profunda. A pessoa demora a voltar a si e muitas vezes perde o controle do xixi. São eventos totalmente diferentes. Mas as convulsões não agem sozinhas. A lista de impostores tem mais integrantes que precisam ser detectados. Um nível baixíssimo de açúcar no sangue, a hipoglicemia severa, traz pistas bem claras como suor frio extremo e tremores. Já uma crise de pânico traz aquela sensação horrível de morte iminente, formigamentos e o coração batendo na garganta antes da pessoa ter a sensação de desmaio. Nada disso envolve a tal queda abrupta de pressão da água no cérebro que vimos mais cedo. Ponto 4. Como a gente investiga e resolve isso no hospital? Nós vivemos em uma era em que a medicina adora máquinas complexas e caras. Mas o grande truque para diagnosticar um desmaio é surpreendentemente analógico e barato. Só uma conversa muito bem feita, a famosa história clínica, combinada com um exame físico bem detalhado, consegue bater o martelo e cravar a causa em até 50% das vezes. Saber o que foi sentido um segundo antes da queda e em qual posição a pessoa estava vale muito mais que um monte de exames modernos. Os números que a gente vê agora provam exatamente isso, e chega a ser contraintuitivo. A conversa e o exame matam metade da charada. E o famoso eletrocardiograma, o ECG? Ele encontra o culpado em apenas uns 5% dos casos. E os exames de sangue rotineiros? Míseros 2%. Mas olha só, não se enganem. O ECG é absolutamente inegociável em todos os casos. Por quê? Porque esses 5% que ele acha, geralmente são as arritmias cardíacas que podem matar. O ECG é o nosso radar para captar uma tempestade elétrica invisível no coração. Só que mesmo juntando todo esse arsenal, a gente esbarra numa estatística super frustrante. Quase 45% dos pacientes acabam indo para casa sem saber exatamente por que desmaiaram. É quase metade. E para esses casos em que o mistério continua, o protocolo exige um monitoramento do coração em casa mesmo, usando aparelhos tipo o Holter, para tentar flagrar alguma arritmia oculta enquanto a pessoa vive a sua rotina nos dias seguintes. Tópico 5. E prestem muita atenção. Os sinais de alerta e como prevenir. Estes são os sinais que gritam perigo imediato. Desmaiar no meio de uma corrida, por exemplo, ou enquanto se está simplesmente deitado assistindo TV, isso aponta quase que com certeza para um problema cardíaco gravíssimo. Outros alertas vermelhos totais são cair duro do nada sem nenhuma tontura antes, sentir dor no peito logo antes de apagar e ter histórico na família de alguém que sofreu morte súbita. Se isso acontecer, é porque a bomba principal do corpo falhou de um jeito agudo. É emergência máxima. Felizmente, para as causas mais benignas, os protocolos de prevenção são super práticos. No caso da pressão que cai ao levantar, a hipotensão ortostática, a regra de ouro é mandar aquela pressão da água de volta para a cabeça o mais rápido possível. Começou a ficar tudo escuro? Senta ou deita na mesma hora e joga as pernas para cima. Para não deixar o desmaio acontecer de novo, a dica é simples: levantar bem devagarzinho, beber muita água para aumentar o volume de sangue e pedir para o médico dar uma olhada nos remédios, já que alguns, como os diuréticos, abaixam demais a pressão. E tem uma regra de segurança que é lei. Pensando nos danos secundários. Machucar a cabeça numa queda já é péssimo. Mas imaginem um apagão desses acontecendo no controle de um carro a 100 por hora na rodovia. As consequências são inimagináveis. Portanto, quem passou por uma síncope fica terminantemente proibido de dirigir ou operar maquinário pesado, até passar por uma avaliação minuciosa e receber a luz verde do médico. Segurança em primeiro lugar. Resgatando a nossa frase central, que amarra toda a análise médica de hoje. O apagão é o alarme. É a luzinha piscando vermelho no painel. Ele não é a quebra do motor em si, mas a prova incontestável de que a gente precisa abrir o capô e ver o que está rolando na nossa biologia. Seja só uma resposta exagerada ao calor, seja a pressão caindo porque o corpo está desidratado ou um defeito na fiação elétrica do coração. A gente tem que investigar. E a reflexão que fica é justamente essa. Em vez de só sentir medo do desmaio, como a gente pode afinar nossos ouvidos para escutar os alertas do nosso próprio corpo? Começar a notar o que desencadeia esses sintomas e prestar atenção na nossa rotina pode ser a diferença exata entre tomar um susto bobo e evitar uma grande tragédia. O corpo avisa. A gente só precisa aprender a escutar. Muito obrigado por acompanharem mais essa nossa explicação visual. Essa jornada sobre os incríveis sinais do corpo humano certamente não para por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Gostou do conteúdo? Curta, se inscreva no canal e compartilhe.